Agora vamos chamar essa primeira palestrante da noite, que eu tive a felicidade de poder reencontrar. Ela é uma mestre de primeira, pessoal. Ela é especialista em tricologia, mestre em hospitalidade, diretora da AZ Cursos, esteticista, terapeuta capilar. Ela é fisioterapeuta responsável técnico da empresa Smart GR, que vai acompanhar na prática, porque a gente vai demonstrar coisa para vocês, viu? E terá um tema muito importante, super em alta para apresentar hoje na nossa palestra. Ela falará sobre saúde capilar na estética. Conceitos avançados, viu, pessoal? Você conhece alguém que precisa realmente cuidar do cabelo? Então você tem que falar para essa pessoa ficar bem atenta nessa palestra, porque essa mulher vai dar um show e ensinar tudo para você. Então eu queria chamar ao palco a professora Fabiana Padovez e o nosso técnico, professor Luiz Andrade. Gente, por favor, o palco é todo de vocês. Obrigada. Não conseguimos! Quebramos o protocolo. Pessoal, detalhe. Não era para fazer isso. Não, mas a minha cara. Justifica. Nós somos testados aqui, tá? Então a gente tá limpinho, pelo menos o abraço foi permitido. Fabi, se a gente não quebra o palco, não somos nós. Desculpa, pessoal. Mas nós somos testados, viu? O palco é todo seu, minha linda. Obrigada, Rafa, muito agradecida. Pessoal, muitíssimo boa noite. Que prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer imensamente a Smart pelo convite, o Estética In. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre uma das maiores das minhas paixões, que é tricologia e terapia capilar. Então, vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde capilar na estética avançada. Mas antes de nós começarmos, eu queria fazer um adendo. Todas as vezes que eu vou abordar esse tema dentro de eventos relacionados à estética, uma pergunta que sempre me fazem: o que cabelo tem a ver com o nosso universo? E eu trouxe esse slide para nós esclarecermos que a tricologia e a terapia capilar estão mais próximos do universo da esteticista, do farmacêutico, do biomédico e de tantas outras profissões da saúde que estão nos acompanhando aqui hoje do que vocês imaginam. Vamos começar pelo nosso foco prioritário. Na tricologia, na terapia capilar, nós tratamos da saúde do couro cabeludo e das doenças que se desenvolvem nessa estrutura e das alopecias, que nada mais são do que a alteração em um anexo que nós conhecemos como folículo pilosebáceo. Todo profissional de saúde já estudou essas estruturas. Então, para você entrar dentro do universo da terapia capilar, é só se aprofundar um pouco mais nessas alterações que se desenvolvem nessas regiões. Fora isso, os tratamentos que nós utilizamos são muito já do dia a dia de vocês. Microagulhamento, cosméticos naturais, como é o caso de argilas, óleos vegetais, óleos essenciais, cosméticos industrializados. E hoje as maiores empresas de cosméticos para a estética do Brasil têm esse olhar na terapia capilar também. Muitos deles já ofertam produtos para o nosso segmento. E nós utilizamos ainda técnicas manuais, como é o caso das massagens, por exemplo. E essa é uma segmentação de mercado muito interessante. Parem para pensar quantas esteticistas vocês conhecem e quantos terapeutas capilares vocês conhecem. Então, nós conhecemos muitas pessoas hoje em dia atuando com estética facial, com estética corporal, bem-estar, pré e pós-operatório, mas não são muitas as pessoas que se dedicam a esse universo do cabelo e do couro cabeludo. E agora eu vou continuar no pare para pensar e nós vamos para uma outra pergunta. Quantas pessoas que estão desenvolvendo algum tipo de alteração no couro cabeludo, que tem caspa, dermatite seborreica, psoríase, seborreia ou algum tipo de queda de cabelo vocês não conhecem? Então, olha o tamanho do universo a ser tratado. E como o Rafa acabou de dizer agora há pouco, a Organização Mundial de Saúde atualmente define saúde como bem-estar físico, social e psíquico. E ninguém quer ser careca. Cabelo é autoestima, cabelo é saúde emocional, cabelo
para homens e mulheres é tudo, né? Então, só para a gente parar para pensar quantas vezes nós falamos, eu quero ser uma nova mulher. A primeira coisa que a gente muda é o cabelo. E se você não tivesse cabelo ou quantidade suficiente de cabelo para mudar? Então, acreditem, esse é um universo muito interessante, que tem uma procura muito grande e que está carente de profissionais que atendam a essas pessoas. E os terapeutas capilares podem trabalhar dentro de universos que também já são muito familiares de vocês, como clínicas de estética, clínicas médicas, grandes salões ou até mesmo em domicílio. Então, vocês já têm a faca e o queijo na mão, é só estudarem um pouquinho mais para entender essas alterações. E hoje nós vamos falar sobre uma parte da terapia capilar. Tem a parte das doenças do couro cabeludo, como eu já tinha adiantado, mas nós vamos dar um enfoque nas alopecias. Começando por uma das mais clássicas, que é a alopecia androgenética. Por que nós vamos começar por ela? Essa é uma alteração que acomete aproximadamente 50% dos homens antes dos 50 anos e mais ou menos 15 a 20% das mulheres. É uma incidência muito alta. E vamos esmiuçar um pouquinho desse nome. Alopecia. Por alopecia, entendam a redução ou falta de cabelo. É um sinônimo de calvície. Muitas pessoas acham que calvície não seria doença e que a alopecia sim é doença. Não. O normal é ter cabelo. Então, seja quando eu utilizo a palavra calvície, ou seja, quando eu utilizo a palavra mais científica que é a alopecia, ambos são uma alteração, ambos representam uma doença que é a ausência ou a redução nesse volume total de cabelos. E androgenética. Andro vem de hormônios andrógenos, em especial a dihidrotestosterona, ou o DHT, que é um derivado de testosterona. E vale lembrar que por mais que homens tenham quantidades muito grandes desse hormônio, que justifica a altíssima incidência de androgenética no universo masculino, nós mulheres também temos um pouquinho de DHT. E por isso nós não estamos livres de desenvolver esse tipo de alteração. E a androgenética, ela tem uma característica clínica muito interessante, que é a regionalidade. Ela acomete preferencialmente essa região de topo de cabeça, sendo que nos homens ainda existe a possibilidade da formação de entradas e de coroas totalmente sem cabelo. E essa alteração, ela começa com um processo de miniaturização, de afinamento desses fios. O cabelo, como vocês podem ver aí no slide, que era grosso, que era pigmentado, que era comprido, quando cai, é substituído por um fio mais fino, mais claro, menos comprido. E esse processo vai acontecendo de forma sucessiva, até que em um determinado momento esse cabelo deixa de existir e eu tenho um folículo vazio, o que representaria uma área totalmente calva. Mas fora a alopecia androgenética, nós ainda temos outras possibilidades, outras causas de queda de cabelo, como é o caso do eflúvio telógeno, uma situação que muito provavelmente está acontecendo com você agora ou com algum familiar, algum conhecido, em decorrência da pandemia. São as tradicionais, as conhecidas quedas de cabelo por estresse. Agora, a queda já não é mais localizada, ela é difusa, vai acontecer em todo o couro cabeludo, mas sem levar a esse processo de miniaturização que nós citamos anteriormente. O cabelo cai grosso e quando houver a repilação, ele volta com a mesma espessura. Nesses casos, a característica mais marcante é o excesso de fios perdidos diariamente. Esse cliente chega dizendo que ele está perdendo cabelo, para mostrar o quanto de fios que tem ficado no travesseiro, no ralo do banheiro, nas escovas. E as causas mais comuns do eflúvio telógeno são estresses emocionais,
como nós estamos experimentando nesse momento de pandemia. Muitas pessoas estão ansiosas por terem que ficar presas em casa, receosas pelos seus empregos, por uma série de motivos, né? Todo mundo está vivendo a pandemia junto comigo, cada um entende o que é essa parte emocional para si. Mas o eflúvio telógeno também pode ser decorrente de alterações físicas. Uma cirurgia, não necessariamente uma cirurgia, de forma geral, cirurgias bariátricas, pós-parto, pessoas que estão tomando algum tipo de medicamento para controlar o humor ou para controlar apetite, doenças muito graves. As pessoas que pegaram Covid têm uma tendência a desenvolver eflúvio telógeno também. O que é que acontece? Nesses momentos de estresse emocional ou físico, nós liberamos uma série de mediadores de estresse no nosso corpo, uma série de hormônios de estresse. E esses hormônios interagem com o nosso folículo piloso e alteram o seu ciclo de vida. O cabelo que estava na fase anágena, que seria aquela fase de crescimento, tem esse momento interrompido, automaticamente esse fio vai para a fase catágena, fica ali por aproximadamente 2 ou 3 semanas, depois vai para a fase telógena, fica ali mais ou menos uns 3 meses, e depois de 3 a 4 meses, fazendo essa soma, né, do período de catágeno com telógena, do fator causal, do desencadeante desse estresse, esses fios vão começar a cair efetivamente. Então, fica aí uma dica. Quando a pessoa pega Covid, faz uma cirurgia, toma um medicamento, a queda de cabelo não acontece imediatamente. Ela tem um retardo para ter o início, que dura aí mais ou menos uns 4 meses, como eu acabei de trazer então. E outras coisas que podem interferir no ciclo de vida do cabelo e desencadear eflúvio telógeno também são quadros de anemia, hipotireoidismo, ferritina baixa, que é um derivado de ferro, falta de vitamina D e de zinco. Tudo isso é importantíssimo para a formação do cabelo. E nesses casos dessas alterações, além da queda aumentada, esse cliente ainda vai perceber que esse cabelo está afinando. Só que ao contrário da androgenética, onde esse afinamento é regionalizado, vai ser um afinamento difuso, espalhado em todo o couro cabeludo. E uma outra causa de queda de cabelo também bastante comum, graças a Deus nem tão comum quanto as outras, porque ela leva a um abalo emocional muito mais intenso pelo seu aspecto inestético, é a alopecia areata, que pode levar a formações de placas totalmente sem cabelo, que vão se juntando, como vocês podem ver nessa imagem. Então aqui, um clientinho do meu espaço, que começou com algumas lesões que foram aumentando, como vocês podem ver nessa parte mais frontal, essas lesões se juntaram formando uma grande placa de alopecia. E por mais que a alopecia areata também tenha uma associação muito estreita com o estresse físico e psíquico, esse é o gatilho para o início dessas alterações, existem inúmeros indícios de que a areata seja uma doença autoimune. Por algum motivo, o nosso fio de cabelo, a nossa haste, perderia o privilégio imunológico e o sistema de defesa começaria a atacar esse cabelo, que é ejetado para fora do nosso corpo. Então, leva, assim, a um abalo emocional muito importante. É uma alteração que, como vocês viram, leva a uma perda de cabelo muito significativa e muito rápida. E o microagulhamento é uma excelente opção para o tratamento de todas essas alterações que nós vimos anteriormente. Primeiro, acima de qualquer outra coisa, a gente tem que pensar também na parte comercial dos nossos tratamentos. E o microagulhamento é uma possibilidade que está extremamente em voga. Há não muito tempo atrás, eu fiz uma pesquisa para uma empresa e eu precisava de voluntários. Quando eu dizia para as pessoas que o tratamento era com roller, elas automaticamente falavam, nossa, eu sei o que é isso, eu já vi, eu quero muito fazer esse tipo de tratamento. Então, foi muito fácil conseguir modelos, porque as pessoas sabem o que é e querem receber esse tipo de tratamento. Os clientes, então,
toleram muito bem esse tratamento, toleram, quando eu digo, no quesito de desconforto, é altamente tolerável pelo cliente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas envolve dor, o cliente vai fazer? Vai, com certeza, vai fazer e vai gostar muito. E a outra coisa é que não exige que você tenha nenhum outro tipo de equipamento. Por mais que você não tenha alta frequência, laser, vácuo, que são outras tecnologias que também poderiam ser empregadas, com o microagulhamento você já vai ter resultados aí excelentes e bem rápidos. E quando nós pensamos em cabelo, nós podemos explorar todos os equipamentos disponíveis para a técnica do roller. Desde as canetas, até os rolos, até os infusions, que são aqueles equipamentos que já contêm acoplado um pequeno recipiente para que nós possamos colocar tudo que nós vamos usar no drug delivery. É uma forma que nós temos de já fazer o agulhamento e a entrega dos cosméticos simultaneamente. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais de como é que faz tudo isso daí. O importante é que você entenda o que está nesse slide. Se você entender o que está aqui, você vai entender como o microagulhamento funciona. Quando nós passamos as agulhas na superfície da pele, nós criamos uma série de microcanais que permitem que todo e qualquer cosmético que for aplicado logo na sequência entre dentro do meu corpo, seja absorvido. E junto com essas microponturas eu gero uma lesão, um dano na epiderme. E desse dano eu vou ter uma série de reações orgânicas. Começando por vasodilatação, a pele fica vermelha, ela se sente agredida, ela manda sangue com oxigênio e nutriente para restaurar, para reepitelizar essa pele. Que mais? Eu tenho migração de queratinócitos para que essa pele possa se regenerar. Lembrando que queratinócito é o produtor da queratina, que vai dar origem à pele e cabelo. E que mais vai acontecer? Nós temos a liberação de citocinas, que são mediadores inflamatórios. E dessa inflamação vem a produção de colágeno, muito útil para os tratamentos da estética, como tratamentos antiflacidez, estrias, por exemplo. E nós temos uma outra coisa extremamente importante, que é a neoformação vascular. Os capilares sanguíneos, que antes eram magrinhos, como vocês estão vendo aqui no slide, passam a produzir novas alças. E com isso esse tecido se torna muito mais oxigenado e nutrido. E os estudos dizem que essa neovascularização pode se manter desta forma por 6 até 18 meses. Isso quer dizer que nós terminamos o tratamento de microagulhamento e nós ainda vamos colher os benefícios por muito tempo. E, paralelamente a isso, se nós gerarmos ou um sangramento leve ou, no mínimo, a formação de petequias, nós ainda vamos ativar o nosso sistema de defesa, vai ter a liberação de plaquetas e de neutrófilos que vão liberar fatores de crescimento. E segura que eu falo sobre isso daqui a pouquinho. Antes de explicar um pouco mais os fatores de crescimento, só queria explicar para vocês por que a gente machuca a pele. O que acontece é que pela idade, má alimentação, o estresse, estilo de vida, poucas horas de sono, as nossas células aos poucos vão parando de funcionar. Elas existem, elas são metabolicamente ativas, mas elas estão em quarentena, elas estão preguiçosas, elas não estão desempenhando as suas funções. Quando nós machucamos a pele, nós colocamos todo o nosso organismo num estado de alerta. E aí vem os tais dos fatores de crescimento, gerando essa reativação celular. Os fatores de crescimento são proteínas que se ligam na membrana plasmática e eles enviam um sinal. E nessas horas eu tenho que fazer o meu barulho do sonar. É como se ele mandasse uma mensagem. Pilim, pilim, que vai para dentro do núcleo da célula. O núcleo, que é o nosso DNA, recebe essa informação e ele fala, eita, está acontecendo alguma coisa, preciso voltar a funcionar. E nessa hora, não só a célula volta a desempenhar a sua função, como ela também volta a se dividir. Eu ativo os processos de mitose. Então, olha que maravilha. Onde
onde eu não tinha nenhuma célula funcional, agora eu passo a ter 2, 10, 20, 50 células totalmente aptas a desenvolver as suas funções. Fora que esses fatores de crescimento também induzem a especialização celular. Nós temos várias células-troncos no nosso organismo esperando por diferenciação. São células neutras que aguardam o comando desses fatores de crescimento para se tornarem células produtoras de queratina, de melanina, células nervosas, ou seja lá o que for. Então, o fator de crescimento, gente, é vida. E é por isso que eles estão presentes em boa parte dos cosméticos disponíveis na estética atualmente. E você tem certeza do que você está falando, Padovez? Eu tenho. Mas caso você não acredite em mim, eu trouxe aqui alguns artigos para endossar. Aqui um artigo publicado, eu acho que foi no Journal of Cosmetic and Dermatology, em 2019, onde uma pesquisa prática foi feita em 36 mulheres que tinham eflúvio telógeno, 29 mulheres com alopecia androgenética, mais 7 mulheres com eflúvio telógeno e 14 homens com alopecia androgenética. Todos eles já estavam fazendo tratamento oral ou tópico com finasterida ou minoxidil, mas os resultados não tinham sido muito satisfatórios. E eles fizeram 3 sessões, com intervalos de 30 dias, e fotografaram essas pessoas depois de 6 meses. Por que 6 meses? Vocês acabaram de ver. O tratamento continua funcionando mesmo depois que eu encerro as sessões pela questão da neoformação vascular, da angiogênese. E olha aqui os resultados. Eles falam por si, né? Não preciso mais falar nada sobre essa técnica. Olha o antes e depois, numa visão mais macro e depois mais micro. E esse artigo, ele repete todos os efeitos fisiológicos que eu já tinha trazido anteriormente, mas ele traz um dado que eu ainda não tinha dito, que é ativar a função do bulge, que é a matriz proliferativa do pelo, é o depósito de células tronco. E para finalizar aqui a minha parte na apresentação, eu trouxe um artigo muito recente, publicado agora em fevereiro de 2020, no Journal of Cosmetic and Laser Therapy, falando sobre a técnica do drug delivery. Segundo esse artigo, quando nós aplicamos o cosmético associado à perfuração do couro cabeludo, a performance desses ativos é muito melhor. É óbvio, né? Acho que eu não preciso ficar explicando para vocês o porquê. Mas ele traz um dado que eu achei extremamente válido, que eu sempre trazia nas minhas apresentações, mas eu ainda não tinha um artigo que endossasse isso. Nem todo produto pode ser utilizado depois do roller. Uma coisa é eu aplicar um cosmético na pele íntegra, outra coisa é eu aplicar nessa pele perfurada. A partir do momento em que esse produto entra dentro do meu corpo e não pode mais ser removido, existe o risco não só de contaminação, mas também de toxicidade. Então, fiquem muito atentos ao produto que vocês vão utilizar logo na sequência. Ele precisa ter características muito semelhantes à da pele, ele não pode ter corantes, conservantes em excesso, porque tudo isso é irritativo e poderia, ao invés de trazer um benefício para o seu cliente, levar a um dano. E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Luiz, que vai explorar um pouco mais sobre essa questão dos produtos que podem ser utilizados com microagulhamento, os principais ativos, e nós vamos ter também a demonstração dessa técnica. Então, Luiz, agora é com você. Muito obrigado, Fabi. Então, tudo que a gente falou, a gente reforça aqui com a questão dos nossos cosméticos, tá? A Fabi falou que a alopécia vem aí com multifatores, né? Não somente um. Então a gente trouxe produtos específicos para fazer o tratamento de microagulhamento. Então, o Smart Hair, ele vem completo, pois ele contém produtos, ingredientes, na verdade, que vão ajudar na parte de ativação da célula tronco, juntamente com a estimulação da oxigenação, juntamente com o fortalecimento e o crescimento, devido à oxina tricógica, o Bicapil, tá? Fisiogenil, o Prodeu 600, que é o blends de minerais e aminoácidos, que são essenciais para a formação do cabelo, juntamente com o extrato de alecrim e o colágeno vegetal.
Isso seria para o microagulhamento como um todo, tá? Só que lembrando que não é somente em cabine que vive o profissional. Então é essencial que esse paciente também faça uma atividade em home care. Então, para isso, a Smart também desenvolveu o shampoo. O shampoo ele tem um alto poder adstringente, dermopurificante e que vai também atuar na parte de oxigenação, ativando e devolvendo então essa oxigenação tecidual que é essencial para o fortalecimento e crescimento capilar. Seguindo ainda na linha do home care, possuímos o nosso fluido capilar. O fluido capilar, ele contém os mesmos ingredientes da nossa monodose, porém de uma versão mais fluida para uso diário. Então o paciente usa 2 vezes ao dia, ele possui um aplicador em V, que daí durante a aplicação ele já vai massageando, nutrindo e hidratando e já estimulando então essa absorção de nutrientes essenciais para esse crescimento e fortalecimento. E como a Fabi falou, como é multifatores, a gente está trabalhando então de fora para dentro desses pacientes, então vamos trabalhar também de dentro para fora, com a reposição então de vitaminas, minerais e aminoácidos que são essenciais para esse crescimento e o fortalecimento capilar. Ele é um suplemento alimentar em cápsula, tá? É como se fosse uma alimentação saudável, devolvendo realmente essas vitaminas, minerais e aminoácidos para esse paciente. Tá bom? E aqui é um protocolo realmente que a gente falou aqui da parte de home care, tá? Então eu vou demonstrar a parte de microagulhar, a parte cabine, tá? Mas a parte home care, como que ela funcionaria? Então, primeiramente o paciente já no dia seguinte vai lavar esse couro cabeludo. Então, estimular, massagear esse couro cabeludo, deixar agir ali o shampoo com esse poder adstringente e ativando então a microcirculação. Enxágua o cabelo naturalmente, não precisa secar com nenhum tipo de secador, tá? E vem com um tônico, né, que é o fluido capilar. Ele pode aplicar tanto com o cabelo limpo quanto o cabelo sujo também. Ele tem a absorção perfeita. E já que a gente falou da parte tópica, então como eu falei da parte de nutracêuticos, ele deposita então com 2 cápsulas desse nutracêutico, devolvendo então essas minerais e vitaminas essenciais para esse estímulo de crescimento capilar. Tá? E todos os nossos produtos da linha da Smart possuem a certificação, né, a qualidade e o seu desenvolvimento já no padrão europeu internacional. Tá? E isso é muito bacana. Então vamos para a parte prática. Primeiramente, a gente precisa fazer uma bela higienização de todo esse couro cabeludo. Para isso, eu vou utilizar o nosso Clorex Clean, que ele tem um alto poder adstringente, devido às propriedades ali da sálvia, tá? Porém, ele tem clorexidina, que também tem ação bactericida e fungicida. Tudo bem? Posso aplicar a clorexidina diretamente numa gaze, tá? Ou até mesmo já borrifar em todo o couro cabeludo do meu paciente. Durante a higienização, iremos realmente afastar todo o cabelo, deixar bem o couro cabeludo aparente e vamos fazendo toda a nossa higienização, como eu falei. Ou com a gaze já devidamente embebida lá com a nossa solução de limpeza, ou eu venho borrifando, então, essa solução em todo o couro cabeludo. Então, a gente está aqui fazendo a parte de higienização, tá? que é essencial, né, na verdade. Não podemos microagulhar, fazer qualquer procedimento minimamente invasivo sem fazer essa higienização.
E quando o couro cabeludo já está devidamente higienizado, a gente consegue realmente já verificar bem mais esse couro cabeludo, que fica mais fácil também para a gente fazer o nosso microagulhamento. Realizamos a higienização de todo o nosso couro cabeludo, tá? Agora iremos fazer o microagulhamento. Como que iremos fazer aqui com vocês para demonstração? A lateral a gente vai fazer com o sistema de infusão e a outra lateral com a caneta elétrica de microagulhamento. Vamos iniciar com a caneta para vocês verificarem. Então, a caneta Smart Dermapen. E, juntamente, iremos utilizar o cartucho de 12 agulhas. O comprimento que eu vou utilizar nele aqui vai ser responsável ali para fazer realmente essas microlesões, essas microperfurações, e eu vou ajustando conforme o linear de desconforto ou dor do meu paciente. Então deixo o couro cabeludo exposto do meu paciente. É fundamental que eu venho com a nossa monodose, tá? Para ajudar na parte dos deslizamentos da caneta, pois a viscosidade desse produto é fundamental para eu conseguir realmente fazer todo o deslizamento, tá? Então, eu vou fazendo movimentos de pentear o cabelo, sentido do fio. Então vou microagulhando sentido do fio, deixando bem exposto esse couro cabeludo. E eu dou em torno de 2 a 4 passadas, até eu ver que teve uma leve hiperemia, tá? Ou umas leves petecas de sangue. Se o couro do cabelo do meu paciente puxar bem a monodose, venho, aplico mais e vou fazendo o drug delivery. E eu vou microagulhar toda a região onde meu paciente tem a queixa de alopécia, calvície, para dar esse estímulo, tanto do drug delivery quanto da produção de colágeno. Deixa eu aproveitar e fazer um adendo enquanto o Luiz está fazendo a aplicação, para que vocês percebam que não obrigatoriamente é necessário o lavatório. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu preciso ter lavatório para fazer a técnica de microagulhamento capilar? Como o Luiz disse, nós podemos pedir que o cliente venha com esse cabelo lavado de casa e logo na sequência, assim que ele chegar no nosso espaço, nós fazemos a higienização com agentes antissépticos e procedemos com o microagulhamento. Isso aí. E aproveitando enquanto o Luiz continua, vocês vão visualizando o Luiz e me ouvindo, né? Eu vou ser a voz sem corpo. A importância do home care. Isso é fundamental. Nós estávamos discutindo isso um pouquinho antes da aula. De que adianta o cliente vir e receber o tratamento que dura 1 hora, uma vez, no caso do roller, a cada 3 semanas, 4 semanas, mas vamos pensar que esse cliente vem todas as semanas fazer outros procedimentos conosco, porque a técnica do microagulhamento pode ser associada ao tratamento com lasers e com alta frequência, argilas, óleos essenciais.
O cliente não adianta nada receber um estímulo semanal e nos outros 6 dias e 23 horas esse couro cabeludo não receber nenhum tipo de estímulo. Por isso é essencial que ele use shampoos que controlem a oleosidade, a produção do DHT, processos inflamatórios, use o tônico para manter esse folículo também estimulado e tome o suplemento. Não adianta de nada o melhor tratamento se o meu corpo não tiver matéria-prima para produzir essa haste capilar. Então, tudo isso daí é essencial para que nós tenhamos sucesso no nosso tratamento, não é, Luiz? Isso aí, tá? Então, observem que a gente fez couro cabeludo, né? Metade aqui desse couro cabeludo. Observem que ficou bem hiperêmico, tá? A gente consegue ver que deu uma ativada aqui na parte de circulação. Fizemos drug delivery desse lado. O outro lado vocês conseguem verificar que está mais branquinho, tá? Então, essa outra lateral iremos fazer com a utilização do sistema de infusão, que é o Smart Infusion, tá? Então, como a Padovez falou, ele é um recipiente de acrílico, estéreo, seco, no qual o profissional vai colocar a substância dentro dele. Então eu venho e deposito a substância dentro do sistema de infusão. Na tampa ele contém 20 microagulhas. Essas 20 microagulhas elas são ultra finas, que vão fazer o nosso procedimento de microagulhamento e já fazendo a associação do drug delivery. Ele é super simples. Você também divide todo o couro cabeludo do nosso paciente e vai realizando movimentos de carimbadas. Quando as agulhinhas vão entrando, elas já vão fazendo o estímulo do microagulhamento e realizando o drug delivery. Ele é fundamental naqueles casos que eu não quero muito a ação das agulhas em si, pois ele vai prevenir e vai deixar esse couro cabeludo mais íntegro. Ele vai fazer o drug delivery, vai microagulhar sim, mas não lesionar tanto esse couro cabeludo. Então eu vou dando carimbadas mesmo, as agulhinhas vão entrando e depositando todo o nosso blend que vai dar esse estímulo de crescimento. E também é ideal que você utilize um produto que tenha a viscosidade ideal para fazer acionamento desse sistema. Então a gente vai carimbando em todo o couro cabeludo. Enquanto o Luiz vai aplicando ali, lembrando que essa também é a técnica mais indicada quando o cliente tem um cabelo muito afro. É difícil nós deslizarmos a agulha ou utilizarmos o rolo nesses casos. E aí o Infusion acaba sendo uma excelente opção. E queria aproveitar também para chamar a atenção para o estado do couro cabeludo do nosso voluntário. Ele não está sangrando excessivamente, não é necessário fazer, como uma amiga minha brinca, carne moída para que a gente tenha o resultado esperado, né, Luiz? Não precisa, na verdade não deve, né? Sim. Não deve. Porque aqui eu já tive ativação da microcirculação, vocês conseguem ver nítido, né, que teve essa região que ficou hiperêmica, então automaticamente teve a ação das agulhinhas e o drug delivery. Então prevenir realmente essa lesão excessiva que todo mundo acha que é necessário, tá bom? E pessoal, encerramos aqui a nossa apresentação, agradecendo mais uma vez o convite. Dessa vez juro que eu não vou te agarrar, Rafa. Ai, agora que eu quero ser agarrado, como Mantendo o assim? distanciamento social, pare onde está. Fabi, Muitíssimo você obrigada. tinha que vir para esse palco, com certeza, brilhantar, porque é uma coisa bem interessante. Logo que você abriu sua apresentação, você falou isso, e o pessoal às vezes não considera o que é uma castração emocional. Sim. Que a alopecia, seja ela feminina ou masculina, ela realmente promove. E eles não fazem ideia. E ó, pessoal, esse é um dado bem importante para vocês, que às vezes ficam questionando. Será que valeria a pena eu entender de terapia capilar? Vocês sabem qual a incidência da porcentagem de pessoas que têm problema capilar? Na taxa do masculino, a gente passa de 50%. Na verdade, nós temos 2/3 dos homens com problema de calvície e quase 50% no caso da mulher. Então, a terapêutica capilar é algo que gera movimentação, gera volume para sua clínica e você pode levar esse bem-estar para o seu paciente, viu? Fabi, se o pessoal quer entrar em contato, que ficou alguma dúvida, onde eles te procuram?
Podem me procurar no Instagram, eu estou sempre por lá, @FabianaPadoves, com Z no final, ou também através do @ATE Cursos. No Fabiana eu só posto bobagem, eu tenho um fraco por sarcasmo, mas no @ATE eu sempre coloco bastante coisa profissional. Então vai ser um prazer receber a pergunta de vocês você é por a lá. pessoa mais normal que eu conheço e adoro. Fabi, brigadão, viu? Eu que agradeço, obrigada, Rafa, obrigada, pessoal. Ai, pessoal, é isso aí. Nós vamos ficando então com essa palestra que foi incrível. Para você entender um pouquinho mais sobre o que a estética minimamente invasiva pode também trazer para o universo capilar. Só que não pense que acabou não. A gente tem um chamado todo especial para você, dessa nossa empresa parceira, para você conhecer um pouquinho mais sobre produtos de qualidade. A Smart GR é uma empresa especializada em equipamentos para a área da estética e saúde, desde o desenvolvimento até a produção. Contamos com profissionais dedicados em trazer o que há de mais inovador, sempre garantindo a qualidade dos produtos Smart. Nossos consultores são especializados em atender mais de 200 revendas e milhares de clientes espalhados pelo Brasil. Com atendimento exclusivo e personalizado, com uma estrutura de ponta, realizamos o mais alto controle de qualidade para que nossos clientes tenham total segurança e satisfação com os produtos Smart GR. É isso aí, pessoal. Olha só, nós temos agora um recadinho todo especial. Não é a Guaraci, mas lembra de fundo também, tá certo? O CEO da Smart GR vem falar com vocês algo todo especial. Conta pra eles, Rodney, o que é. Olá, boa noite, Rafa. Vocês não sabem como é bom estar de volta. Ontem eu estive aqui, falei que eu estava me sentindo Araci da Top Term, né? Mas, como o recado precisa ser rápido, eu quero só fazer um lembrete. O projeto Estética Minimamente Invasiva, que começou em 2018, 2019, teve como palestrante abrindo o evento com um procedimento minimamente invasivo, nada mais, nada menos que Rafael Ferreira, fazendo uma rinoplastia no ar. Foi um negócio incrível e um divisor de águas quando a gente fala de estética minimamente invasiva. Hoje, nós estamos aqui para falar de uma coisa: lucratividade. Se você é profissional da estética minimamente invasiva, biomédico, farmacêutico, dentista, todas as outras profissões, precisa trazer o procedimento capilar para o seu rol de procedimentos, porque é um procedimento que é feito mensal, que dá resultado com certeza e dá lucro. Certo? Certo, Fabi? Ontem nós falamos do Lipopress, um ativo lipolítico, que a gente pensa na construção da fórmula, um ativo que ele deve ser lipolítico, drenante, que aumenta a capacidade de digestão celular e de absorção dos restos metabólicos. E hoje nós falamos de toda a técnica de terapia capilar, a importância de um ativo bem construído. Ele precisa regular as fases do folículo piloso, ele precisa dar nutriente para o folículo nascer, fatores de crescimento e assim por diante. Nunca se esqueçam, profissionais, ninguém quer ficar careca e nem gordo. Então nós temos os dois best-sellers. A gente tem o Lipopress para gordura localizada e toda a linha capilar. Microagulhamento, estimular fatores de crescimento, regular as fases, o fluido capilar para o uso contínuo e o nutricosmético. Eu não tenho dúvida que você, profissional da saúde, da estética minimamente invasiva, quer resultado, dinheiro e tranquilidade. Tenha procedimentos que façam com que o seu cliente volte. Não se esqueçam, vocês, o seu nome, Rafael Ferreira, Rodney Amoretti, Ih, travou. Não? Não travou, gente. Quem sabe faz ao vivo. Rodney Amoretti fazem parte de uma marca. Tenham isso na clínica de vocês. Tenham produtos que dão resultados. Bom, tem um QR Code aqui desse lado. A Smart GR já está trabalhando na Black November, cheia de promoções. Aqui meu ponto eletrônico falou, não esquece da Black November. Se você quer ter resultado, se você quer procedimentos seguros, escolha Smart GR. Rafa, obrigado, viu? Rodney, eu que tenho que te agradecer e eu tenho que confessar uma coisa aí pro pessoal que é importante que todo mundo saiba. Hoje, se a estética minimamente invasiva às vezes tem espaço nesse palco, a gente deve muito desse espaço à Smart GR.
porque foi a primeira empresa que realmente acreditou no minimamente invasivo, que trouxe para um evento Que o uniu, né? desafio, Estética. que uniu estética, que uniu a esteta, que Uhum. mostrou que não existe, na verdade, uma segmentação. Existe, assim, procedimentos que uma classe pode fazer e outra não, outra. isso com E certeza. todos somos profissionais da saúde Sim. estética. E com produtos que dão amparo para isso. Porque, pessoal, eu vou confessar, eu uso os produtos Smart GR, tá? Uso as cânulas, uso os As agulhas de pressurizado, Invisible Needle. as agulhas incríveis, produtos para microagulhamento, os rollers, a própria pressurizada. Uhum. Ganhei um monte de produto ontem, inclusive, gente, já estou usando também. Adoro essa parte, é bom do coordenador científico, que a gente ganha Ganha coisas, né? presente, né? E não é verdade, gente, porque ele não ganha nada e ele atende pra caramba. Quem pensa que ele só faz live ou só dá aula, tá enganado, porque ele atende e muito. Né, Rafa? Agora, com produtos bons, a gente faz isso com maestria, A né? Não? revolução na estética. Obrigado, Rafa, viu, obrigado, Rodney? pessoal. Bom finalzinho de evento.